Começando mais uma edição do Hora Extra, com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Direitos humanos e direitos fundamentais. Qual o significado dos dois termos na vida de cada um de nós? Trabalhador que recebe gorjeta tem direitos garantidos em lei. O processo eletrônico na Justiça do Trabalho é o assunto abordado pelo juiz Renato Rendlemeyer. Trabalhador que recebe gorjeta tem direitos garantidos em lei. Veja como é calculada a remuneração desse empregado. Para o cliente, a gorjeta muitas vezes é uma despesa incômoda, principalmente a taxa de serviço, aqueles 10% cobrados na conta do restaurante. Mas para o trabalhador, a gorjeta é levada a sério, pois trata-se de um acréscimo importante no seu salário. Está na CLT. As gorjetas são compreendidas na remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Para o juiz do trabalho Israel Adourian, é preciso usar o bom senso na hora de aplicar a lei. Particularmente, eu acho que essa não deveria ser a visão odierna, moderna que o judiciário deveria fazer, né? Porque isso desestimula que a gorjeta é paga por terceiros e não pelo empregador. No momento em que incorpora na remuneração, o empregador fica preocupado com esse tipo de pagamento que é feito pelos clientes, porque ele vai ter que integrar nas férias, no 13º, e acarreta, embora pago por terceiros, acarreta despesa para o empregador na hora que for fazer o pagamento em dezembro do 13º, das férias no final do ano e etc. Como a Justiça tem decidido, então, essas lides que envolvem gorjetas? Infelizmente, a Justiça do Trabalho está aplicando exatamente o que diz a lei. Mas, a meu ver, não é isso que a sociedade espera. Porque quando o cliente dá a gorjeta, ele quer privilegiar o bom atendimento que o garçom, por exemplo, deu no estabelecimento. Então, em tese, ela não deveria incorporar, mas como a lei determina que seja incorporada, é lógico que o juiz deve fazê-lo. Mas não é exatamente o anseio da sociedade nesse tópico. A profissão mais lembrada pela prática de receber gorjetas é a do garçom, mas não é a única, há outras, sobretudo no setor de hotelaria e turismo. Os direitos humanos e os direitos fundamentais são conquistas no ordenamento jurídico que consolidaram as regras de convivência com dignidade no chamado mundo civilizado. No Fique Sabendo de hoje, você vai conhecer o conceito das duas expressões e o que elas significam no cotidiano das pessoas. O senhor conhece as expressões direitos humanos e direitos fundamentais? Não, não conheço não. Não conheço. Conheço. Direito fundamental, eu penso que é algo essencial, algo imprescindível. Direitos humanos é aquilo que é estendido a toda a humanidade. Direitos humanos e direitos fundamentais realmente são temas muito complexos, mas vamos procurar entendê-los. Ao longo da história, ao curso de revoluções e guerras, as civilizações evoluíram na defesa e na implementação dos valores humanos e dos princípios que passaram a garantir um convívio sócio, político e econômico mais equilibrado e justo. Conquistou-se o Estado de Direito, a democracia e as garantias de liberdades individuais de expressão, de organização social, política e religiosa. Foram criadas leis que protegem o trabalhador e estendidos direitos especiais para evitar discriminação contra as mulheres, crianças, negros e homossexuais, segmentos que fazem parte das minorias sociais. Membro da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás e professor de Direito Constitucional, Bruno Bezerra de Oliveira explica melhor as expressões direitos humanos e direitos fundamentais. Simplificando muito, a gente pode adotar uma tendência que se observa muito hoje no meio jurídico brasileiro, de reservar o uso da expressão direitos humanos para se referir àqueles direitos que estão consagrados nos tratados internacionais sobre direitos humanos, né?
com destaque para aqueles documentos que foram produzidos sob o patrocínio da ONU, a partir da Declaração Universal de 1948, enquanto os direitos fundamentais, muito embora o conteúdo deles seja similar, para não dizer idêntico a isso que a gente chama de direitos humanos, a expressão direitos fundamentais, por outro lado, a gente vai utilizar com mais frequência para fazer referência àqueles direitos que estão consagrados em cada ordenamento jurídico em particular. Por exemplo, os direitos que estão enunciados, que estão consagrados na Constituição Brasileira de 1988. Aqueles direitos fundamentais vigentes no Brasil. Mesmo que na prática ainda estejamos longe de vivenciar a plenitude dos dois princípios, os direitos humanos e os direitos fundamentais são valores e ideais, em essência, que constituem a base do pensamento atual e estão materializados no sistema jurídico da sociedade brasileira. A Constituição que vige hoje no Brasil, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e naquela época, a maior parte dos documentos realmente importantes que proclamam os direitos humanos na órbita internacional já estavam por aí. Já havia os grandes documentos da ONU, a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, e esses documentos que vigem no direito internacional público inspiraram os constituintes de 1988. Então houve uma tendência de reproduzir na nossa Constituição, como direitos fundamentais, os direitos humanos que já estavam previstos nesses documentos. E o que isso implica em termos de consequência para a ordem jurídica brasileira e, sobretudo, para o cidadão, para o indivíduo brasileiro? Ora, se esses direitos, que são direitos humanos lá fora, na ordem internacional, e que são aqui chamados de direitos fundamentais, e estão consagrados na nossa Constituição, é muito mais simples, é muito mais apropriado, é muito mais possível invocar a proteção que eles oferecem. Então, esses direitos fundamentais, consagrados na nossa Constituição, eles têm a tendência de se concretizarem mais facilmente do que aquilo que a gente chama de direitos humanos, simplesmente. A realidade existente no Brasil de problemas econômicos estruturais e de diferenças sociais acentuadas deixa transparecer a sensação de que os direitos humanos e direitos fundamentais parecem coisas distantes do dia a dia das pessoas. Em análise mais cautelosa, o procurador estadual Bruno Bezerra mostra que é possível enxergar avanços significativos nas liberdades individuais e na garantia de direitos que protegem a cidadania. No funcionamento do Estado brasileiro, muito embora haja progressos expressivos do ponto de vista do Executivo e do Legislativo, há que se destacar, na verdade, a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem tido uma atuação determinante na afirmação dos direitos fundamentais, não apenas em situações concretas, individuais, como também no plano mais amplo do reconhecimento deles em relação a setores expressivos da sociedade. Isso é muito importante. O Brasil, então, não é um país ainda justo do ponto de vista dos direitos humanos e fundamentais? Ainda não, viu? Não está justo, ainda não. Vai melhorar? Vai, se Deus quiser. É o que eu espero, né? De que forma podem ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores e determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. O processo eletrônico na Justiça do Trabalho deverá ganhar um novo impulso com a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No TRT de Goiás, algumas unidades já funcionam com o processo totalmente virtual. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o juiz Renato Rendlemeyer, titular da Vara do Trabalho de Posse, que atende a 14 municípios do Nordeste goiano. Dr. Renato é um dos pioneiros na implantação do processo virtual em nosso estado. Dr. Renato, muito obrigada pela presença. Um prazer, estou sempre à disposição. Que avaliação o senhor faz da evolução do processo virtual no TRT goiano?
Bom, o TRT de Goiás hoje é um dos tribunais mais adiantados na implantação do processo digital. Nós já trabalhamos com autos inteiramente digitais, desde a petição inicial até o processamento do recurso junto ao egrégio TRT da 18ª Região, TST e eventualmente ao Supremo Tribunal, nas varas do trabalho de Posse, Iporá e a primeira vara do trabalho de Anápolis, sendo que, sem sombra de dúvida, apresenta inúmeras vantagens para o jurisdicionado, com menor custo, maior agilidade e redução do prazo de tramitação e entrega mais efetiva da prestação jurisdicional. O senhor poderia dizer, então, que todas as fases da tramitação processual, hoje, ela é virtual nessas unidades? Nas unidades em que foi implantado o projeto piloto de processo eletrônico TRT da 18ª Região, se processa a ação desde a petição inicial até o seu trâmite final, totalmente em meio digital, ou seja, de forma eletrônica. E não existe processo físico para acompanhar? É só virtual? Não, na vara do trabalho de Iporá já não existem mais autos físicos, todos os processos físicos que ainda estavam em andamento, em fase de execução, já foram convertidos para autos digitais. A vara do trabalho de Posse está finalizando essa conversão também, e o mesmo ocorre com a primeira vara do trabalho de Anápolis, de modos que já não trabalhamos mais com autos físicos nestas unidades. A vara do trabalho de Posse, da qual o senhor é juiz titular, foi uma das 3 unidades que começaram a implantar o processo totalmente eletrônico na Justiça do Trabalho em nosso estado. Isso já faz quase um ano que essa iniciativa começou a ser implantada. Que avaliação o senhor faz desse período? Sem sombra de dúvida e sem falsa modéstia, podemos afirmar que é um sucesso a implantação do processo eletrônico nessas 3 unidades. O peticionamento eletrônico desenvolvido pelo TRT da 18ª Região permitiu economia de recursos, de tempo para os advogados, a agilização do processo e a autuação em autos digitais, independentemente de qualquer intervenção da Secretaria, o que agilizou a prestação jurisdicional e tornou mais efetiva para a população. Hoje, a experiência nessas secretarias é extremamente vitoriosa, o que já foi constatado pela Corregedoria Regional na Vara do Trabalho de Iporá e na Vara do Trabalho de Posse e também na primeira Vara de Anápolis. E, recentemente, na última correição parcial na Vara do Trabalho de Iporá, a Corregedoria teve a oportunidade de fazer correição totalmente eletrônica, sem sequer a necessidade da presença. A presença se deu na unidade apenas para fazer a visita de praxe que o corregedor faz a essas unidades e a população local. Mas nesse período de implantação, esse período inicial, não sobrecarregou magistrado e servidores da unidade? Não, porque o processo judicial eletrônico no TRT da 18ª Região foi desenvolvido em cima de uma plataforma que já existia, que era o SAG 18, na qual os trabalhadores, os nossos servidores já estavam amplamente treinados, e a partir de uma experiência vitoriosa e já consolidada da carta precatória eletrônica, cujo módulo de visualização foi integralmente utilizado no nosso processo judicial eletrônico. Precisou apenas de algum ajuste o peticionamento eletrônico que foi desenvolvido na nossa região, porque aguardávamos até então o módulo de peticionamento eletrônico do SUAP, que estava sendo promovido pelo TST e que, por fim, não logrou êxito, né? Certo. O senhor faz parte da Comissão Multidisciplinar de Tecnologia da Informação e Comunicação, comissão que é encarregada da implantação do processo virtual em todas as unidades do TRT. Existe já um cronograma de implantação do processo eletrônico em todas essas unidades? Esta comissão foi instituída pelo CNJ, e o nosso tribunal também, em atenção à determinação do CNJ, instituiu. A comissão hoje é presidida pelo desembargador Breno Medeiros. Eu sou o vice-coordenador e o diretor da coordenação judiciária, o servidor Marcos Antunes, é o seu secretário-geral. Existem prioridades que o tribunal está trabalhando para atender inicialmente algumas demandas externas, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e já há um cronograma de expansão do processo eletrônico, inicialmente para algumas varas do interior, e já a implantação integral dos postos de atendimento da Justiça do Trabalho em Goiatuba e Quirinópolis, totalmente eletrônicos. E a partir daí será fixada uma data
a ser referendada pelo Egrégio Tribunal Pleno para expansão para todo o TRT da 18ª região. Você acredita que o TRT de Goiás vai conseguir cumprir o cronograma estabelecido pelo CNJ? Nós estamos muito antecipados em relação ao cronograma do CNJ, sem sombra de dúvidas. Até porque o nosso processo eletrônico, os padrões de interoperabilidade desse sistema, são integralmente compatíveis com aquilo que foi definido pelo CNJ e com o sistema que o CNJ também pretende implantar em todo o Poder Judiciário. Bom, e por falar em CNJ, recentemente, todo o Judiciário Trabalhista assinou convênio de cooperação técnica com o CNJ para a implantação do modelo estabelecido por eles para a implantação do processo virtual no Judiciário brasileiro. É compatível o sistema que está sendo desenvolvido pela 18ª região com esse modelo estabelecido pelo CNJ? É integralmente compatível. Não haverá nenhuma dificuldade. Pelo contrário, o TRT da 18ª região sai na frente em relação à futura implantação do processo judicial eletrônico definido pelo Conselho Nacional de Justiça, que é feito sobre a base do CRETA 2, que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª região, de modo que é possível, quando da implantação do CRETA, migrar totalmente os nossos processos, os nossos autos digitais hoje para o sistema CRETA. O TRT da 18ª região não vai passar por aquela fase de adaptação em que autos físicos irão conviver com autos digitais, um no sistema CRETA e outro no sistema original. Nós não teremos essa dificuldade. Nós iremos migrar integralmente para o CRETA, tão logo seja possível, com autos digitais já previamente criados no nosso sistema original. Então será um trabalho facilitado. Ao contrário de alguns outros tribunais que terão que conviver por muitos anos entre o sistema atual com autos físicos e o sistema CRETA com autos digitais, já que o sistema do CNJ não administra autos físicos. Evita trabalho, né? Com certeza, e nesse ponto o TRT da 18ª região é um tribunal que vai superar uma fase de transição que seria o ponto crítico da implantação do novo sistema. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a implantação do processo virtual na Justiça do Trabalho. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz Renato Hindlemeyer sobre implantação do processo virtual na Justiça do Trabalho. Doutor Renato, o advogado que não possui certificação digital, a senha e login são suficientes para garantir a autenticidade dos documentos? Bom, a senha e o login do peticionamento eletrônico desenvolvido pelo TRT da 18ª região, associada a outros mecanismos de segurança da informação que estão sendo utilizados, apresenta um grau de confiabilidade bastante elevado. Naturalmente, não tem o mesmo grau de confiabilidade da certificação digital, da chamada assinatura digital, com certificado emitido pela infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que utiliza a criptografia assimétrica como critério de segurança. Mas apresenta, para esse primeiro momento, a facilidade de acesso ao advogado que ainda não dispõe de certificado digital, com a segurança suficiente para o processo que nós desenvolvemos e para o nosso cliente final, que é o trabalhador e o seu advogado. Como é possível reduzir o tempo de tramitação ou de realização de um ato processual por meio do processo eletrônico? No processo eletrônico, através das ferramentas que foram desenvolvidas para acompanhamento do seu processamento, aquele período morto em que ele ficava nas gavetas da secretaria aguardando a tomada de alguma providência pelo servidor, esse prazo acaba sendo eliminado. E ao ser eliminado, ele realmente para nos momentos cruciais, o momento da audiência, o momento da instrução, o momento da sentença, ou seja, ele fica disponível para os atos decisórios, atos eminentemente humanos, que não podem ser automatizados diretamente.
Antes, o período de tramitação desse processo dentro da secretaria era muito longo. Mais de 60% do tempo de tramitação era esse tempo em que ele ficava numa gaveta, numa mesa, circulando entre os servidores, até o ato processual ser devidamente praticado. E esse tempo vai ser reduzido drasticamente com o processo eletrônico, que vai apresentar, inclusive, expor a realidade do processo para a população, mostrar onde estão exatamente os pontos de congestionamento do Poder Judiciário, orientando melhor, inclusive, a administração judicial, no sentido de que esses prazos sejam otimizados e demonstrando onde estão as verdadeiras carências na administração judiciária da Justiça do Trabalho e do próprio Poder Judiciário. Né? Exatamente. Bom, o senhor defende a máxima publicidade do processo virtual, porque há quem diga que isso pode ferir também a privacidade das partes. Veja só, é princípio da administração pública a publicidade de seus atos. E hoje o processo é público. Qualquer cidadão que se dirige à secretaria de uma vara, quem tem autos físicos, tem acesso a esse processo. Eu não vejo razões para, no processo eletrônico, se restringir a publicidade dos atos contra o que está expresso na Constituição Federal. Eu acho que a gente deve entender o processo eletrônico como uma maneira de tornar toda a atividade judiciária mais transparente, o que inclui também o processo. Agora, aquele indivíduo que, por algum motivo razoável, não possa ou não queira expor seus dados, ele deve requerer ao juiz e o juiz, então, determina as providências que forem cabíveis, o juiz como administrador do processo, para que se restrinja ou não a publicidade daqueles atos. Agora, restringir o acesso aos autos eletrônicos apenas às partes e advogados, mediante senha, excluindo toda a sociedade, não me parece que vai de acordo com o que preconiza a própria Constituição Federal. Respeito às opiniões divergentes, mas hoje em dia a maioria das pessoas colocam esses dados no próprio Orkut. Os dados das empresas estão na junta comercial, estão à disposição de todos. Então, me parece que querer restringir o acesso ao processo não é razoável. Eu acho que, diante da razoabilidade, da proporcionalidade, deve prevalecer o princípio da publicidade, por ser princípio constitucional, diante da máxima eficácia da norma constitucional, que deve ser garantida pelo julgador, pelo magistrado e pelo serviço público. As críticas de que a implantação do processo virtual na Justiça do Trabalho está mais lento, elas procedem? Em relação à 18ª região da Justiça do Trabalho, absolutamente não, porque nós prosseguimos com o nosso cronograma de implantação do processo judicial eletrônico. Em relação ao restante da Justiça do Trabalho, também nós não podemos esquecer que houve um grande investimento em hardware e também na melhoria da infraestrutura da Justiça do Trabalho. Hoje todos os tribunais regionais de trabalho detêm a mesma infraestrutura e estão aptos a receber o processo judicial eletrônico. E especialmente a 18ª região, isso já está bem adiantado com as varas piloto e também com os postos de atendimento que terão implantação em breve já totalmente eletrônicos. Bom, o senhor como magistrado, há cerca de 5 anos atrás, o senhor já imaginava que o judiciário daria esse salto tecnológico? O Brasil hoje é referência em processo eletrônico no mundo. Há 5 anos atrás, estávamos implantando a carta precatória eletrônica, que foi o embrião do processo eletrônico na 18ª região, e já era possível se antever que o processo caminharia rapidamente para autos digitais, posteriormente para autos virtuais, ou seja, aonde o processo possa caminhar por si só, sem intervenção da Secretaria, o que tornará muito mais efetiva a prestação judicial, muito mais célere e com menor custo. Certo. Eu conversei com o juiz Renato Hindlemeyer, titular da Vara do Trabalho de Posse e membro da Comissão Multidisciplinar de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT da 18ª Região. Doutor Renato, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Por nada, estamos sempre à disposição. Obrigada. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.
No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques: direitos humanos e direitos fundamentais. Qual o significado dos dois termos na vida de cada um de nós? Trabalhador que recebe gorjeta tem direitos garantidos em lei. E no bloco de entrevistas, o juiz Renato Rendlemeyer fala sobre a implantação do processo eletrônico na Justiça do Trabalho. Não perca!